Macho, se tu fosse explicar para uma criança de 10 anos o que faz e o que é um procurador, como tu responderia? Paz, eu diria o seguinte: imagina uma empresa. A empresa ela tem Eita, que ter o setor jurídico dela, né? sim, O poder público ele também é uma empresa, né? A empresa é uma total. pessoa jurídica de direito privado e o poder público é uma pessoa jurídica de direito público. Então a procuradoria é justamente o setor jurídico do poder público. Então assim, todas as dificuldades e as questões jurídicas que o poder público precisa enfrentar é a procuradoria que vai atuar. Então, assim, o procurador é um advogado de uma empresa, e essa empresa é o poder público. Basicamente isso. E assim, cara, sobre procuradoria, o que tu acha que são os maiores atrativos dessa carreira? Cara, de longe, para mim, o maior atrativo é a possibilidade de advogar, por exemplo. Então, quem tem essa veia da advocacia privada também, além de ser um advogado público, na maioria das procuradorias você tem a possibilidade de advogar no privado também. Então, foi por isso que eu escolhi essa carreira, porque eu tinha um objetivo, e ainda tenho, de abrir, além de ser procurador, abrir o meu próprio escritório e começar a advogar. Fora outras inúmeras vantagens também, né? Porque o procurador ele é uma carreira de Estado, ele é um servidor público, então ele tem todos os poderes, as garantias e deveres de um servidor público, como qualquer outro, mas além disso, ele também é regulado por leis próprias que prevêem outras garantias e outros poderes e outros deveres também como procurador, como a própria estabilidade no serviço público após 3 anos, a garantia do devido processo legal também, né, para ser demitido. Então tem que ser primeiro respeitado um processo administrativo disciplinar até a possível exoneração ou demissão. E E qual outra que seria questão, uma outra vantagem que você acha? para a galera assim, que busca concurso público, né? Não, a maioria das procuradorias não exige atividade jurídica. Né? Então, isso daí eu acho um diferencial muito grande, porque enquanto outras carreiras, como MP, magistratura, tu obrigatoriamente vai ter que ter os 3 anos de atividade jurídica, ou seja, mesmo que tu seja assim, uma pessoa de alto nível, saindo da faculdade, tu não consegue tomar posse do cargo, se tu passar no concurso, porque tem que observar a tal da atividade jurídica. E assim, eu diria que chutaria aqui que 90% das procuradorias, se tu tiver condições de passar no concurso, tu consegue sair da faculdade já direto como procurador, porque a maioria não exige atividade jurídica. Então, esse é Cara, um diferencial muito grande. total. Uma vantagem assim excelente. Na PGM São Paulo, por exemplo, não exige prática jurídica. Então, se permite o aluno de faculdade, logo que concluir, entrar numa carreira de Estado, e não é uma qualquer carreira, é uma Carreira de carreira de ponta, ponta, né? uma carreira de ponta. Total. E outra vantagem massa também, cara, são os honorários, né? Com Os honorários certeza, um dos advocatícios, grandes atrativos da carreira, é inegável. Né? que complementam ali o salário, que já é um bom salário, é Sim. um salário de alto escalão ali, acima, que está em torno ali de início de carreira, de 20 a 30 mil, podendo chegar até o teto e a depender do escalonamento das carreiras, né? Então, o próprio salário em si já é um excelente salário, e além do salário, você tem a possibilidade de complementar com os honorários advocatícios. E aí você pensa, quais são os maiores litigantes do Brasil? Ou seja, a procuradoria é justamente assim, tu vai Os, entrar no escritório de advocacia o maior escritório que vai ter naquele local. Total. Né? Então, os maiores litigantes do Brasil são os entes federativos. Exatamente. Estados, municípios, E a Distrito União. Federal, a União, são os maiores litigantes. Então, imagina a quantidade de honorários que as causas judiciais não vão gerar. Então, E além dos honorários, assim, a importância das causas que o procurador vai atuar. E além disso, cara, também a diversidade de atribuição. Porque a procuradoria, ela tem, assim, duas frentes, né? Tem tanto a parte contenciosa quanto a parte consultiva. A contenciosa, ela trabalha apagando o incêndio, ou seja, o problema já aconteceu e vem os procuradores do contencioso para defender o ente público em um possível problema que tenha acontecido para defender juridicamente, né, processualmente, o ente público. E a parte consultiva, ela vai justamente evitar que os problemas aconteçam, ou seja, é a parte preventiva da procuradoria. Então é até importante que os gestores tenham essa consciência, porque quando se tem uma procuradoria forte, você dá até respaldo jurídico
para que o gestor possa implementar as políticas públicas da forma como ele queira, mas com a procuradoria indicando, ó, o caminho correto é esse, a melhor forma de fazer é essa, ou até indicar um caminho jurídico que a maioria dos gestores ou secretários nem sequer sabia que poderia existir, né? Então, o procurador ele tem um leque de leque atribuições. de atribuições muito grande, e ele também não deixa de ser um gestor de políticas públicas, né? Por meio de um parecer, por exemplo, que o parecer, você subsidia quem vai tomar a decisão de aplicar a política pública, que é o gestor, né? Seja prefeito, governador ou presidente da República, para ter condições jurídicas concretas para aplicar aquela política pública que foi decidida por meio do parecerista, né? Do Exatamente. famoso procurador parecerista. Muito então, legal. assim, é uma diversidade de atribuições. Então, assim, parecer pode pegar pedido de parecer de qualquer situação. Então, imagina, todas as Total. secretarias, seja em âmbito estadual, municipal, ou os ministérios em âmbito federal, assim, vão questionar a procuradoria, vão perguntar. O parecer nada mais é do que uma resposta jurídica a uma pergunta. Sim. Né? Então, assim, cada pergunta vai envolver uma área específica daquela secretaria. Né? Então, o procurador ele vai ali passear por uma infinidade gigantesca de temas jurídicos. Né? Então, assim, ele não fica fechado em uma determinada matéria. Acaba que o procurador ele tem ali um conhecimento amplo. É necessário que ele tenha um conhecimento amplo de uma infinidade de matérias. E isso é bom por quê? Porque torna o próprio exercício da carreira muito mais dinâmico, né? Não fica aquela coisa robótica, aquela tu pegar a mesma coisa todos os dias no teu trabalho. Não corre o risco de ficar ali enjoado, digamos assim, daquela matéria, né? Grosso modo. Por exemplo, a gente estuda direito ambiental para os concursos de procuradorias, mas não com tanta profundidade igual a gente estuda, por exemplo, constitucional, administrativo, o núcleo duro, enfim. Então, direito ambiental, eu nunca me imaginei atuando no direito ambiental. Porque na PGM São Paulo, na PGM Marabá também, eu tive a oportunidade de atuar algumas vezes. Assim, a minha matéria preferida e de expertise, as minhas matérias são processo civil e direito tributário. Na PGM Marabá, eu atuava na Procuradoria Fiscal, direito tributário. Mas, por vezes, eu substituí colegas no direito ambiental e, apesar de não ter tanta afinidade com o direito ambiental, eu gostei muito, cara. Para mim, me fez muito bem aquela dinamicidade ali de, por vezes, substituir colegas em outras áreas que eu nunca me imaginei atuando, nunca planejei. Então, isso te dá uma flexibilidade, igual você disse, muito grande e abre um leque de possibilidades muito grande, né? E aí, falando num leque gigantesco de possibilidades, outra vantagem muito boa é que, cara, a carreira de procurador, ela é se não a única carreira, ou uma das poucas carreiras que está presente em todos os poderes da federação e em todos os entes da federação. Então, ela está presente no poder executivo, que é mais comum, Sim. No poder legislativo, com os procuradores legislativos, e também no poder judiciário. No poder judiciário tem alguns tribunais de justiça que têm a carreira instituída de procurador daquele tribunal, além das autarquias, empresas públicas, né? Então, ela está presente em todos os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e em todos os entes da federação, União, estados e municípios. Aí você pensa, são só os próprios estados, são 26 estados mais o Distrito Federal, 27 estados. Fora os municípios, mais de 5.500 e tantos municípios. Então, a diversidade de concursos que você vai ter disponíveis para você passar. Então, a probabilidade de você passar e acertar um desses é muito grande, maior do que as outras carreiras. Exatamente, cara. Assim, tu não vai ver promotor municipal, defensor público municipal, juiz, não existe esse concurso, né? Mas procurador tem, procurador municipal. E assim, sobre as procuradorias municipais, elas estão cada vez ganhando mais corpo, justamente porque os gestores estão percebendo a importância de terem procuradorias. Então, antes, até as capitais, acredito que há muitos anos atrás,
até o concurso de um procurador de capital não fosse um concurso tão interessante, tão valorizado. Mas hoje a realidade é completamente diferente. Todas as capitais, sem exceção, já possuem grandes procuradorias muito bem estruturadas. As cidades de interior de médio porte, a maioria delas também já possuem procuradorias fortes, bem estruturadas, com uma carreira excelente, que já está começando a migrar para os interiores menores. E assim, é até interessante porque tu tem essa diversidade de atribuição até na forma do exercício do cargo. Porque imagina, tu pode tomar posse numa PGM São Paulo, que tem quantos procuradores, mais ou menos? Mais de 400 ativos, fora os inativos. Tu pode tomar posse no PGM São Paulo, que tem mais de 400 procuradores, pode ir para uma procuradoria de uma cidade de médio porte, que tem ali entre 10 e 20 procuradores, ou tu pode também ser procurador em uma cidade de interior, onde tu vai ser o único procurador totalmente possível. Daquele local. E assim, cara, é uma atribuição muito relevante. Assim. É uma carreira necessária, não só importante, como necessária para o próprio funcionamento do poder público da forma correta. Inclusive, Rafael, é tão necessária que o procurador ele não tem a tarefa apenas de assessorar juridicamente, seja no contencioso, seja no parecer, seja no consultivo. Ele também tem a função constitucional, lá no artigo 132 da Constituição, de ser um fiscalizador da legalidade dos atos do poder público. Então, o procurador, ele não é um advogado comum que advoga para o governo, não. Muita gente confunde isso. O procurador ele não é advogado do governo, ele é advogado do Estado, ou do município, ou da União. Então, ele defende principalmente o interesse público como um todo. E aí, se o interesse particular daquele governador, gestor, prefeito, seja qualquer grau dos entes federativos, se aquele interesse particular do gestor estiver ferindo o interesse público, é papel do procurador fiscalizar esse ato do gestor que fere interesse público com a finalidade de garantir que seja respeitado a legalidade dos atos da administração pública. Então, ele funciona como, de fato, a procuradoria também funciona como um órgão fiscalizador dos atos do poder público. Então, é de extrema importância esse papel também do procurador que muita gente esquece. Só pensa assim, é o advogado do ente federativo, seja União, Estado ou município. Não, não é apenas isso. Ele também é um importante fiscalizador da legalidade dos atos do poder público. Exato, e acaba respaldando o próprio gestor, né? Porque o procurador, na sua atuação, ele pode falar, gestor, esse caminho aqui não é interessante que seja tomado, mas esse caminho aqui você pode ir, que aqui você vai estar resguardado juridicamente. Cara, mas voltando a falar ainda um pouco dos concursos, me veio à mente também um grande diferencial dos concursos de procuradoria. Se a gente for ver as outras carreiras, MP, magistratura, defensoria, acredito eu que todas, sem exceção, têm a fase da temida prova oral. As procuradorias, muitos estudantes, muitos concurseiros morrem de medo e não queriam passar por isso. E assim, a maioria das procuradorias não exige a prova oral, não é? Total, cara. Assim, esse é um diferencial muito grande, porque não apenas pela questão da prova oral, né, de a maioria das pessoas terem esse receio de falar em público, mas porque é menos uma fase, cara. Não interessa se é oral ou se é subjetivo, é menos uma fase para você se preocupar. Né? Porque tem provas como a PGE Pará, por exemplo, que não tem fase oral, porém tem várias fases discursivas, de pareceres, de peças, então, que é cansativo. É uma prova de sobrevivência, não é apenas de inteligência, é de conhecimento, é também de sobrevivência e de resistência ali, que são provas longas e tudo, então, para você ir sobrevivendo a cada fase, também é uma dificuldade, tal como a prova oral também tem a sua dificuldade. Então, é menos uma fase, que é uma vantagem, na minha opinião, com relação às outras carreiras, porque é menos uma fase. Então, não é que se torna mais fácil. Até porque os concursos de procuradorias, em termos de conteúdo e de conhecimento exigido nesses conteúdos, é equivalente a todas essas outras carreiras. Inclusive, o próprio concurso da PGE Pará é mais difícil
do que alguns concursos de juiz, de promotor, de delegado. Então já começa daí. Mas quando você tira da frente uma fase, isso daí abrevia o processo, e abreviando o processo, também abrevia o seu tempo de posse, de aprovação e posse no cargo público, né? Com certeza, cara. Então, eu acho assim que a carreira de procurador, né, a procuradoria, é uma carreira assim que ela está se valorizando cada vez mais, e a tendência é que esse seja um caminho sem volta. Então, assim, a tendência é que continue se valorizando. E aí, então, a gente quer parabenizar todos os procuradores e advogados públicos, no geral, pelo seu dia, né, o dia da carreira, o Dia Nacional da Advocacia Pública, dia 7 de março. Exato, parabenizar os advogados públicos, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual, quanto em âmbito municipal, seja em capital, seja em cidade de porte médio, seja no interior onde tem apenas um único procurador naquele local. Todos são extremamente relevantes. Essa é uma carreira assim, de suma importância. Então fica aqui o nosso parabéns para o Dia da Advocacia Pública e para todos os procuradores, né, cara? Total, cara. Parabéns para vocês, advogados públicos e advogadas públicas. Essa é uma carreira excelente. Não deixa a desejar, Rafa, em nada com relação às outras carreiras. Não é incomum, inclusive, eu quando estava fazendo provas, encontrar juízes, promotores, fazendo as provas de procuradorias na tentativa de migrar de sua carreira para procurador, porque tem todas essas vantagens excelentes. Pode advogar, é um bom salário, tem honorários, tem flexibilidade, teletrabalho também, que a gente esqueceu de falar, porque é uma atividade totalmente compatível com o teletrabalho, né? O tão sonhado home office, que muita gente pensa. Então, isso faz com que grandes cérebros sejam atraídos para essa carreira, e não é à toa que ela está tendo tanto destaque. Então, parabéns para todos os procuradores e procuradoras de todo o Brasil pelo seu dia, o Dia da Advocacia Pública, dia 7 de março. E se você quiser saber mais notícias sobre concursos de procuradoria, sobre a carreira de procurador, se liga no nosso Instagram, se liga no nosso YouTube do Posse Project e vamos juntos.